Em 14 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República do município de Campinas, São Paulo, presentes os procuradores da República Fausto Cozzo, Matsumoto Kosaka e Elaine Ribeiro de Menezes, compareceu o senhor Arnaldo Cumprido de Souza e Silva, inscrito no CPF sob o número 363-107-94787, devidamente acompanhado por seus advogados, doutora Débora Regina Gasques, inscrita na OAB-SP sob o número 253098, e doutor Vitor Alexandre de Oliveira e Moraes, OAB-SP 368.781. A fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Nesse momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850 de 2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunta o senhor Arnaldo Cumprido de Souza e Silva. Os advogados, ora presentes, são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de seu defensor, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 4, referente à contribuição financeira com recursos de faixa 2 para a campanha do governador Geraldo Alckmin, pretende responder às questões formuladas? Sim. Vamos às questões. Senhor Arnaldo, em relação ao anexo 4, são fatos que ocorreram em 2014. Onde o senhor trabalhava em 2014? Eu, diretor de contrato da linha 6 do metrô de São Paulo. O senhor cuidava só desse contrato da linha 6 do metrô de São Paulo ou existiam outros contratos? Só desse. Só desse contrato? Só desse contrato. Certo. E quem que era o superior do senhor? Luiz Antônio Bueno. Certo. O senhor foi nomeado para cuidar desse contrato desde o início do contrato ou quando que o senhor assumiu a função de... Desde o início, em janeiro de 2014. Certo. A Odebrecht Engenharia, ela era concessionária ou ela era contratada para a realização dessa obra? Respondia pela execução da obra. Pela execução da obra, certo. O senhor tinha, nessa execução de obra, o senhor tinha relacionamento com servidores públicos ou com agentes políticos? Não, só os da Comissão de Monitoramento e Comissão de Monitoramento de Permissões e Concessões do Estado de São Paulo. Certo. O senhor se lembra de qual pessoa que o senhor se relacionava especificamente? Em 2014? Isso. Em 2014, provavelmente com todos os membros da comissão. Uhum. O senhor lembra do nome? Tem, em 2014, o primeiro Paulo Shibuya, depois mudou, mas acho que foi em 2015. Aí tem Hugo Kissanan, se eu não me engano. Antônio Lazzarini e uma série de outros. Certo. Na execução desse contrato, o senhor alguma vez foi orientado ou participou de pagamentos indevidos a funcionários ou agentes políticos? Além do já relatado anteriormente, Uhum. aqui entre abril e outubro de 2014, Luiz Bueno me solicitou que programasse pagamentos sobre o codinome IMM e também Salsicha, e que IMM seria Marcos Monteiro,
coordenador financeiro da campanha de Geraldo Alckmin. E Salsicha? Também eu acho que é o mesmo, teriam outros codinomes aí, É um codinome para a mesma pessoa? para a mesma pessoa. Era praxe ter 2 codinomes para uma mesma pessoa? Nesse caso aqui, para efeito de campanha, começou, acho que com o Salsicha e virou MM. Entendi. Quando o senhor recebeu essa ordem, em abril de 2014, qual era a relação desse pagamento com a função que o senhor exercia? Eu acho que nenhuma, só para fazer as programações que eram solicitadas pelo meu superior. Não tinha nenhuma relação com a obra do metrô? Eu acho que a relação entre causa e efeito, não, acho que para efeito de alocação de custos, somente. Não, o senhor pode explicar melhor como seria isso, essa alocação de custos Se na obra? era um apoio para a campanha do governo do Estado de São Paulo, teoricamente esses valores saíam dos custos das obras do Estado de São Paulo. O senhor fala que para efeitos de contabilidade da empresa, Os custos seriam... Mas acho que gerencialmente sim. Contabilidade, estou dizendo isso, de gestão de administração dos custos da empresa, a empresa registrava tais custos dentro do contrato que o senhor era responsável pela gestão. Eu acho que gerencialmente, né? Não há registro contábil, não. Sim. Gerencial. No Eu imagino que sim. Por isso que foi pedida para o senhor essa atribuição. Provavelmente. Que eu o senhor Luiz Bueno, onde que ele trabalhava? Em São Paulo, na sede. Na sede? Fisicamente o senhor não ficava na sede? Eu ficava no canteiro de obras. E esses pagamentos, eles seriam feitos de que forma? O senhor se lembra? Ele orientou o senhor Luiz Bueno como que o senhor deveria proceder isso? Então, assim como já tinha sido feito anteriormente, ele me programava, ele mandava o codinome, os valores, e eu encaminhava um e-mail para Maria Lúcia Tavares e fazia todo o processo de data, depois codinome com valor, depois ela me informava a data, né? Aí no caso, diferentemente do outro, esse eu passava para o Luiz Bueno e ele me devolvia endereço. O próprio Luiz Bueno passava o endereço para o senhor? O senhor eu não tinha contato nem com o governador, nem com o Marcos Monteiro. Nem com Marcos Monteiro. Monteiro, desculpa. O senhor mencionou que o senhor Luiz Bueno trabalhava na sede, o senhor no canteiro de obra. E esse departamento, a Maria Luísa e o Wilberto, ficavam aonde fisicamente? Não tenho ideia. O senhor não sabe? Relacionava por e-mail ou por voz. Entendi. Por que o Luiz Bueno, já que era ele, depois que tinha contato com essas pessoas, ele mesmo não entrava em contato com essas pessoas? Com a Maria Lúcia? Com... Passava para mim e eu fazia. Por que me pedia? O senhor não sabe? Não sei. E não tinha nenhuma justificativa em relação à obra? Não era um assunto da obra, eu só fazia as programações. Só porque era dentro do estado de São Paulo e era relativo a esse tipo de ação. Certo. O senhor falou que ele mandou um e-mail com os codinomes. Ele mandava cada programação, ele mandava um e-mail. Um novo e-mail. Com codinome e valor. Certo. E nesse e-mail, então, que o senhor recebeu, o senhor não guardou esses e-mails? Não. Do codinome, nem com o valor? Não. Mas são esses aí que estão nas planilhas aí. O senhor se lembra que esses codinomes eram sempre os apresentados nesses e-mails? Assim, tem o codinome e o valor. E sabia que quem era a pessoa do codinome? Não, aí o Bueno que me avisava que isso era para fazer aporte de recursos na modalidade Caixa 2 para a campanha do governador Geraldo Alckmin. Certo. Quando ele fala isso, que era para a campanha eleitoral, havia um acompanhamento pelo Luiz Bueno, pelo Aldebrecht de qualquer forma, ou pelo senhor, né, dos gastos que o MM ou o Salsicha faria com esse dinheiro?
existia uma apresentação de notas fiscais de que esses gastos eram efetivamente com campanha eleitoral? Não. O senhor não tem Pelo menos conhecimento? não tem nenhum conhecimento sobre isso. Nem que faziam isso perante a empresa? Não fazemos isso. Então, era o que diziam, mas o senhor não pode confirmar se os gastos eram efetivamente com campanha eleitoral. Não me dizia. A única pessoa que me dizia era Luiz Bueno. Luiz Bueno. Eu nunca tive contato, né, com a MM, era Marcos Monteiro, não, a MM Marcos Monteiro nunca conheci. E depois fotos aí que virou secretário. Uhum. Geraldo Alckmin, você na ida de inaugurar a obra, eu, ali o governador, beleza e tal. Mas não que tenha tido qualquer encontro com eles para acertar. Marcos Monteiro não sei nem quem é. O acerto com essas pessoas, que o Luiz Bueno fez referência, ele mencionou se foi ele pessoalmente que fez esse acerto? Não sei. Provavelmente foi. Provavelmente foi. O senhor já falou isso anteriormente. Ele é o responsável Sim. por São Paulo. Isso que eu vou perguntar, o senhor já falou isso anteriormente, mas vou pedir para o senhor repetir. Acima do senhor, então, tinha o Luiz Bueno, e hierarquicamente, quem estava acima do Luiz Bueno? Benedito Júnior, que era o presidente da construtora. Certo. E o Luiz Bueno, qual que era a função dele? Diretor superintendente de São Paulo Sul. São Paulo Sul. Ele era responsável, então, pelas obras, pelos contratos. De São Paulo e do Sul. Certo. E dentro da gerência deles, existiam outras pessoas, assim como o senhor, que eram responsáveis por diversos contratos. Certo. O senhor se recorda de quantas vezes recebeu e-mails do senhor Luiz Bueno ordenando, solicitando que fossem feitos pagamentos para o MN ou Salsicha? A quantidade agora, eu fiquei sabendo aí que eu fiz. Eu tinha certeza, né, que eu fiz. Os detalhes depois fui vendo quando fui apresentado aí as planilhas do sistema Trausis. No curso, então, do ano de 2014, o senhor não anotou em nenhum local assim, quantas vezes, quantos e-mails vieram, quais foram esses valores? Não. O senhor recebia essa ordem e apenas viabilizava para que ela fosse cumprida? Até porque nem eu ficava sabendo se foi entregue, né? Isso não era um problema. Certo. Eu só fazia mesmo assim. Maria Lúcia vinha, Luiz, Tá. tem que vir o endereço. Chegava o endereço, voltava para lá, Luiz, pôr de nome, e ponto. E o endereço, então, sempre passava para o Luiz? Sim. Nesse período, em relação a esses pagamentos, o senhor sempre se relacionou só com a Maria Lúcia? Sempre com a Maria Lúcia. E o senhor já conhecia ela? Ela era de que departamento? Como que foi indicado essa pessoa para o senhor? A Maria Lúcia eu vim conhecer, não conhecia, né? Mas a operação já pelo evento anterior que foi relatado aí, era a mesma pessoa que providenciava os recursos. O senhor se lembra do nome da pessoa que era responsável pelo setor da Maria Lúcia? Eu ia saber agora que era Gilberto Silva. Quando o senhor foi orientado a primeira vez, o que o senhor fez referência no anexo anterior, na obra do metrô, da linha 6 do metrô, quando o Luiz Bueno a primeira vez foi explicar como seriam feitos esses pagamentos, ele falou para o senhor que teria que entrar em contato com quem? Com a Maria Lúcia? Com a equipe lá do Gilberto Silva. Ele falou isso, com a equipe do Gilberto Silva. Programa com a equipe de Gilberto Silva. Certo. E esse Gilberto Silva, como que o senhor tinha o contato dessa equipe? Não tinha contato. Eu liguei para alguém, não sei se para o próprio Gilberto, falei, esse assunto é Maria Lúcia, me deu o número e eu comecei. Entendi. Tá. Senhor, esses pagamentos, então o senhor falou que só foi por e-mail, então todas essas conversas que o senhor teve... E-mail ou eventualmente VoIP, né? Certo. Telefone. Pode ser, então, que ele pediu para o senhor fazer o provisionamento de pagamentos por VoIP, não por e-mail. Ele? O Luiz Bueno. Não, eu acho que sempre por e-mail. Sim. Eventualmente pode ter sido VoIP, mas eu imagino que e-mail. Sim. E o e-mail que o senhor utilizava lá na empresa, que ele teria mandado para o senhor? Eu só tenho um e-mail, que é acumplido@odebrecht.com. E o senhor se lembra qual que era o e-mail do senhor Luiz Bueno? Eu faço. Era L Bueno, algo desse tipo. Eu posso ver depois aí no meu celular. Vou mostrar então para o senhor as planilhas aqui. Referente a abril de 2014. Deixa eu ver. Então tem aqui como senhor como contato
um pagamento de 1 milhão para salsicha. O senhor confirma e está relacionado, o senhor vê aqui, está relacionado com, na obra, está relacionado ao metrô, que era a obra que o senhor cuidava, aí tem o pagamento aqui, o valor, e aí tem o codinome salsicha. O senhor se recorda, então, que esse era um dos codinomes que o Luiz Bueno ordenava que o senhor esse foi o primeiro, a partir daí, eu acho que todos foram MM. Certo. Salsicha seria uma referência aqui. Qual pessoa? Eu acho que Marcos Monteiro mesmo. A própria pessoa do Marcos Monteiro. Sim. Quando ele falou, o senhor já respondeu isso, mas quando ele explicou para o senhor que iam ser feitos esses pagamentos, ele disse que era para o Marcos Monteiro? Falou. Para a campanha do Geraldo Alckmin. Para a Foi isso que campanha ele geral falou. Depois consta aqui em agosto versus 2014. Então, contato Arnaldo cumprido. Tem dois, mas tem a ver com o anexo aqui. Vamos lá. MM. Isso. De 500 500 mil. Esse, por exemplo, a palavra aqui, marceneiro, seria a senha que o senhor passava para quem? Para Bueno. Para o Luiz Bueno. O Luiz Bueno passava o endereço e o senhor passava a senha. Isso. Tudo por e-mail. Agora, para quem o Bueno passava de senha, não sei. Certo. O senhor se lembra, então, isso no mês de agosto, então a gente tem um professoramento na semana de 11 a 15 de agosto. Depois tem na semana de 18 a 22 de agosto. Certo. Deixa eu mostrar aqui. Arnaldo cumprido. Então, o senhor confirma que está relacionado ao metrô, linha 6, que era a obra que o senhor era responsável, pagamento MM, 1 milhão. O senhor se recorda de ter esse 500 mil, 1 milhão, eram esses os valores mais ou menos solicitados. Também e acelerando aí na época da campanha. Próxima campanha eleitoral. 2014. Aqui a gente está falando agora da semana de 25 a 29 de agosto. Deixa eu ver aqui se está um pouco mais. Ela está maior, mas está mais difícil de enxergar. O contato aqui do senhor Arnaldo. Isso. E aqui tem o metrô linha 6, MM, 500 mil. Esse foi na semana, então, de 25 a 29 de agosto. Então, no mês de agosto, o senhor se lembra que foram solicitados pagamentos semanais, praticamente. Depois, em setembro, tem mais um aqui. Arnaldo cumprido. Metrô linha 6, MM, 1 milhão. Setembro de 2014. O senhor se recorda desse? Depois tem uma outra. E na semana de... Essa que eu falei anterior para o senhor era a semana de 8 a 12 de setembro. Depois, na próxima semana, de 15 a 19 de setembro. Também na metrô, linha 6, MM. 1 milhão. Cor de cimento, o senhor não sei. Aí a senha aí é variável. Cada pagamento era uma senha. Eu acho que era. Cada um é um. Cada pagamento era uma senha. E o senhor passava essa senha para o Bueno, que repassava para a pessoa. Isso. Certo. E por fim, na outra semana, ainda em setembro, de 22 a 26 de setembro, não tem aqui o contato do senhor, mas tem aqui que era para o MM relacionado ao metrô linha 6 São Paulo, no valor de 1 milhão. O valor é redondinho. O senhor, era o mesmo modo... Isso aí fecha 6 milhões e 300, algo desse tipo aí. Não tem o gesto aí. Daí esse aqui tem o nome do senhor, Arnaldo Cumprido, e MM, no valor de 300 mil.
também relacionado ao metrô linha 6. É que eu cuidava. A contrapartida, então, no caso do Estado de São Paulo, era apenas relacionamento? Qual que o senhor enxerga que Acho era? que é uma forma de apoiar a campanha via, nesse caso, via a Caixa 2, né? Uhum. Mas e o que a empresa recebia em troca? Eu acho que aí eu não tenho a condição de Avaliar. avaliar ou de afirmar que recebia ou de afirmar que não recebia. Tinha ou Só não que o senhor contrapartida. fazia os pagamentos. É. Fazia não, programava os Programava. pagamentos. Certo. Como é que era internalizado na empresa o custo desses valores que eram pagos de forma extraoficial? Da onde saía esse dinheiro? Não tenho ideia. O senhor disse que, no início do depoimento, que provavelmente foi procurado por Luiz Bueno para fazer esses pagamentos, uma questão contábil. Não, contábil não. Contábil, recurso de Caixa 2 não tem contabilidade. Certo, mas por que ele falou para o senhor fazer? Por que não pediu para algum outro diretor ou algum outro gestor da Não, eu tenho que Odebrecht? perguntar a ele, né? Eu acho que o meu contrato é o maior contrato aqui de São Paulo. Não sei se houve em outros contratos, mas eu recebi, ele passou para mim esses valores aí. O senhor foi procurado pelo fato de estar gerindo o maior contrato com o Estado de São Paulo e o pagamento ser referente doações a uma campanha do Estado de São Paulo. Existia essa correlação? Entre contrato e doação, não, mas localização sim, né? Uhum. Aproveitando a pergunta do doutor, o senhor explicou anteriormente, no anexo, que a obra do metrô não era realmente da Odebrecht, vocês eram contratados da Contratado a uma concessionária. Certo. E a concessionária, quem era a líder da concessionária? A Odebrecht Transporte. Transport. Existiu uma confusão patrimonial entre as empresas da Odebrecht? Não. Patrimonial? O interesse da Odebrecht Transport podia ser versado, apresentado, ou pago, no caso, com a remuneração, pela Odebrecht Engenharia? Não creio. Não. Acho que são coisas distintas, né? Sociedade diferente, né? Composições acionárias diferentes. Uhum. No caso, eu volto a perguntar para o senhor, a obra não era do Estado de São Paulo. Qual seria o interesse, qual contrapartida que o Estado poderia fornecer para a construtora se ela não era contratada do Estado? Eu estaria aqui fazendo conjectura, né? Quer dizer, eu apenas aí providenciei, a pedido do meu líder, que providenciou essa programação de recursos de Caixa 2 para a campanha do governador Geraldo Alckmin via Marcos Monteiro. Certo. Qual o motivo que esses pagamentos não poderiam ser feitos de forma oficial para a campanha? Não consigo lhe responder. Pelo que o senhor está falando, o senhor foi responsável por participar da intermediação de pagamentos de valores expressivos, né? Somam aí mais de 6 milhões de reais num curto período de tempo, a pedido do líder do senhor, né? Do seu superior hierárquico. O senhor nunca buscou mais informações sobre a motivação desses pagamentos, sobre o que a empresa ganharia com esses pagamentos, o porquê que deveria ser pago? Nunca perguntei. O senhor achou normal esse procedimento? De Caixa 2? De pagamento, exatamente, Caixa 2? Não, normal não era. E por que o senhor concordou em atuar dessa forma, mesmo sabendo que não era uma situação normal? Porque foi um pedido, a pedido do meu líder, fiz uma programação por conta e ordem dele. Quem é que saberia explicar com maiores detalhes qual que seria a eventual contrapartida da empresa e o motivo pelo qual esses pagamentos deveriam ser feitos, ou o motivo pelo qual os pagamentos foram feitos? Agora, dentro do que eu imagino, Luiz Bueno. O senhor sabe se o Luiz Bueno recebeu essa orientação, determinação de pagamentos de um escalão superior dentro da própria empresa? Aí teria que perguntar ao Luiz Bueno.
Mas ele não comentou nada a respeito Não, com o senhor. comigo não. O senhor sabe de que forma que esses valores foram repassados? De que forma? Se foi em espécie, se foi através de Não sei. de contratos? Provavelmente péssimo. Como eles foram gerados, eu não tenho a menor ideia. Mas como foram entregues, dinheiro. Os detalhes sobre a entrega o senhor tem? Não, eu, Quem teria os detalhes sobre a entrega desses valores? aí deve ser a turma de Gilberto Silva. Né? Gilberto Silva. Além desses pagamentos, né, que o senhor se referiu aqui nesse depoimento específico, né, desse anexo específico, e daqueles pagamentos que o senhor se referiu ao anexo 3, o senhor operacionalizou outros pagamentos, participou do pagamento de outros valores Não, de forma semelhante a essas duas, não, esses dois anexos? não. O senhor gostaria de fazer alguma consideração final sobre esse termo específico? Não. Doutor? Eu tenho uma pergunta. Senhor Arnaldo, o senhor saberia explicar como, se a Odebrecht Transport ela tinha outros acionistas ou se ela era 100% da Odebrecht? Tem uma série de acionistas. Né? Ela tem outros acionistas Tem outros além da acionistas, Odebrecht? não só a Odebrecht. Só isso. Só uma consideração final, senhor Arnaldo. Então, para a gente deixar registrado, em razão do acordo de colaboração premiada que o senhor firmou com o Ministério Público, o senhor tem a obrigação de dizer todos os fatos que sejam do seu conhecimento, não pode omitir nenhum fato ilícito que seja de seu conhecimento. Se o senhor omitir acerca de algum fato, o senhor pode ter o acordo de colaboração rompido e perder todos os benefícios celebrados. O senhor tem ciência dessa situação? Acho que isso foi colocado aí na abertura da declaração. Né? Então tem ciência. Tenho ciência. Eu, inclusive, respondi que sim. Né? Portanto, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida lido e assinado o termo que também registra o presente ato.